Boas-vindas à sua primeira aula de LibreOffice Writer. Eu me chamo Victoria e ao decorrer dos vídeos você terá aula com dois professores. Para começar, nós vamos aprender a baixar o programa. E para isso, nós vamos utilizar um navegador e vamos buscar por LibreOffice. Nessa primeira opção, já é o site oficial. Mas esse daqui está em inglês, então nós vamos descer um pouquinho e vamos nesse aqui, Home, LibreOffice, a melhor suite Office livre. Assim que o site carregar, vocês vão notar aqui na parte superior esse botão Baixe Já. Nós vamos entrar nele e escolher a primeira opção. Quando essa parte carregar, nós já vamos escolher esse primeiro aqui mesmo, que é a versão mais atualizada atualmente. E antes de a gente apertar em baixar, nós temos que nos atentar ao sistema operacional. Aqui vocês vão ter a opção de Linux, Mac e Windows. O meu é o Windows 64. Caso você não saiba qual é o seu, se é 32 ou 64, basta apertar a tecla Windows e escrever sobre o computador. Assim que carregar, nós vamos ter essa parte aqui, tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Então aqui a gente já descobre qual que é a arquitetura. Voltando ao site, a gente vai apertar em baixar. Aqui basta esperar um pouquinho que eles já vão mostrar aqui onde nós queremos baixar o programa. No meu caso, eu vou deixar na própria pasta de downloads, é só clicar em salvar. Assim que o programa terminar de ser baixado, nós vamos encontrar esse arquivo, LibreOffice 7.6.2. Basta apertar duas vezes em cima dele. Aqui o instalador já vai abrir pra gente. E aqui é bem simples, é só clicar em próximo, próximo, e ele vai perguntar se a gente quer um atalho aqui, e a gente pode carregar também o LibreOffice ao iniciar o sistema. Eu recomendo a gente deixar só essa parte do atalho, senão toda vez que a gente ligar o computador, o Office vai ser aberto. Então é só colocar em instalar. Basta permitir, a gente só vai esperar aqui toda essa instalação ser feita e assim a gente vai poder usar o programa. Após o download ser concluído, aqui nós vamos ter essa caixinha falando que deu tudo certo, então é só apertar em concluir. Ao terminar a instalação, um novo ícone será adicionado na área de trabalho. Ao entrar neste ícone, que vai ser o programa, vocês vão notar aqui, nessa tela, na parte esquerda, nós temos aqui vários tipos de documentos, mas no nosso caso, nós queremos esse em específico. Então, basta clicar duas vezes e começar a editar. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Lorena e nesse tutorial eu vou mostrar como utilizar algumas funções bem básicas do LibreOffice Writer, que é semelhante ao Microsoft Word, tá bom? Para quem não sabe, esse é um software gratuito de código aberto e multiplataforma, ou seja, pode ser rodado no Windows, no Mac ou no Linux. E em todos esses sistemas operacionais, você consegue utilizá-lo de forma gratuita, ok? Logo de início, nos deparamos com as ferramentas básicas como abrir, salvar, exportar diretamente como PDF, que é uma ferramenta que agiliza bastante o trabalho, imprimir, alternar visualização de impressão, cortar, copiar e colar. Essa função aqui está mais ligada à formatação, né? Tá aqui clonar formatação, que aliás é uma função que tem a capacidade de agilizar e muito a sua edição de texto. Aqui embaixo temos outras opções de formatação também. Aqui no caso alterar a fonte. É possível ver que temos várias opções aqui. Função de alterar tamanho, negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito e subscrito, que são funções, né, opções interessantes para quem é professor de matemática e pretende elaborar algum exercício ou alguma prova, limpar formatação direta, alterar a cor da fonte, cor de destaque de caracteres, que lembra muito um toque mágico não, um marca-texto, função alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita e o famoso justificado. E também temos as opções de listas, definir entre linhas, né? O espaçamento entre linhas e o espaçamento entre parágrafos também. Aqui em cima temos outros ícones com funções localizar e substituir, verificação ortográfica, alternar marcas de formatação, inserir tabela, que pode ser feita desta maneira, ou aqui embaixo na opção, mais opções, onde ela pode ser construída de uma maneira mais personalizada,
inserir figura, gráfico, caixa de texto, quebra de página, inserir campo, caracteres especiais, hiperlink, nota de rodapé, nota de fim, inserir marca-página, referência cruzada, anotação, mostrar funções de registros de alterações ou inserir linhas, forma simples e mostrar funções de desenho. Enfim, aqui no começo, as ferramentas foram distribuídas de uma maneira bem fácil de se encontrar. Se você precisar inserir algo, é só clicar em inserir, aqui no canto superior esquerdo da tela. Temos aqui diversas opções, figura, nota de rodapé, sumário. Tudo aquilo que mostrei agora há pouco, você também consegue encontrar por aqui. Temos aqui até umas opções que existem nesse software e não existem no Word. Mas não vou me aprofundar nesse assunto, porque esses tutoriais estão voltados para os ensinamentos básicos. Ao lado de inserir, temos a opção exibir, também com várias possibilidades aqui, né? São mais voltadas para a visualização do usuário, mas eu gostaria de chamar a atenção para esta função aqui, interface do usuário. No momento, estamos usando a interface de barra de ferramentas padrão, mas se eu mudar aqui e colocar em abas, vou aplicar, fechar, a interface fica muito semelhante à do Word. Para quem é acostumado a utilizá-lo, já vê a semelhança aqui nessa opção. Mas eu vou utilizar da forma padrão como estava, eu prefiro assim. Mas fica aí a possibilidade de usar da outra forma, para quem preferir, né? Se eu selecionar a opção formatar, que fica à direita de inserir, vamos nos deparar com várias funções também ligadas à formatação. Algumas já demonstrei no início e outras aqui já são mais diferentes, outras opções. Temos aqui também, ao seu lado, estilos, como o corpo do texto, título, subtítulo, título 1, 2, 3, que vão variando e se adaptando de acordo com a necessidade do seu texto. Ao invés de você ficar selecionando negrito, selecionando tamanhos de uma forma, vamos dizer assim, mais trabalhosa, aqui a gente encontra isso de uma maneira já pronta, para agilizar o nosso trabalho. Vamos aqui agora em tabela, que tem a opção de inserir tabela, excluir, selecionar, tamanho de uma forma personalizada também, e várias outras opções. A gente tem que ter a curiosidade de ir desvendando cada tópico aqui do nosso software, porque são muitas funções e só num tutorial só é difícil de explicar tudo, porque senão fica muito grande. Ao lado de tabela, temos o formulário, que apresenta diversas opções também, que vocês podem ir investigando, apertando, descobrindo, né? E ferramentas, com opções riquíssimas também. E agora, para dar início à nossa explicação, de uma forma mais demonstrativa, eu vou usar essa opção de autotexto. Vem aqui no padrão. Essa opção apresenta textos já prontos, que você talvez pode usar, se atender à sua necessidade. Bom, no momento eu vou utilizar esse Lorem Ipsum aqui, que é muito famoso, é um texto que não significa nada. Geralmente são para situações em que precisa de algum texto mesmo para demonstração. Vamos lá, inserir. Bom, vamos começar com a opção de formatação. Vou formatar o texto aqui. Eu posso ir alterando as fontes conforme o meu gosto, ou conforme o que for pedido em um trabalho, algo do tipo, né? Olha aqui, são diversas opções para serem escolhidas.
Ele vai mudando conforme a gente seleciona. Vou escolher aqui o Arial, bastante tradicional aí. Na opção de tamanho de fonte, no nosso Writer, ele varia do 6 até o 96, da forma já pronta, né? Olha aqui, ó. Selecionei o 96, o texto ficou enorme, a fonte. Se eu colocar no 6, ficou bem pequeno. Mas essa opção não é limitada somente do 6 ao 96. A gente pode selecionar em cima e digitar no teclado e apertar um Enter para ficar de uma forma personalizada conforme o nosso gosto. Por exemplo, vou colocar uma fonte 120, que é maior do que o 96. Olha o tamanho que ficou. Ou então uma fonte 2. Olha aí, ficou minúsculo, não dá nem para ler dessa distância aqui. Mas vamos pôr tamanho 12. Ao lado, como eu tinha falado antes, o negrito, o itálico, sublinhado, taxado. E selecionei tudo de uma vez e o texto ficou assim. Aqui temos a opção de limpar a formatação direta, que vai excluir tudo isso que eu fiz e vai voltar àquela forma padrão do texto quando eu peguei ele lá nas ferramentas. Mas então, vou voltar e deixar ele em Arial no 12 mesmo. Aqui temos a opção de selecionar a cor. Vou decidir que vou colocar meu texto vermelho. A frase, aliás. Ela ficou toda vermelha. E assim vai, a gente aperta na setinha e escolhe a cor. Caso nenhuma lhe agrade, você pode vir aqui na opção Cores Personalizadas e montar a cor ao seu gosto. Ficou verde ali, vou ter que selecionar novamente a minha frase. Olha só, ficou vermelho. Agora, sobre alinhamentos de texto. Alinhar à esquerda, o texto já está assim. Centralizar, ou alinhar ao centro, como está escrito aqui. Alinhar à direita, o famoso justificado também, ó. O texto ficou todo justificadinho. Aqui são opções de listas, né? Então, nesse texto não vou aplicar no momento agora. Então, agora, definir entre linhas, né? A distância entre linhas, o espaço 1 centímetro, 1,5, não, 1,15, aliás, 1,5, 2. O espaço entre parágrafos, ó. O máximo que podia diminuir com a outra configuração, eu já diminuí. Caso você não goste da formatação que escolheu, ou tenha apertado por engano, feito algo complicado, é apenas apertar aqui nessa setinha que está apontando para trás, a opção desfazer, e esta vai desfazendo cada função uma por uma de cada vez. Ó, estou apertando e ele está voltando o meu texto, desfazendo cada formatação que eu fiz, certo? Agora, essa ferramenta de clonar formatação, que eu falei que ela era bastante importante para agilizar o seu trabalho. Por exemplo, vou mudar essa cor aqui, vou colocar ela um vermelho para ficar algo com mais destaque. E em negrito também. Vamos supor que eu queira destacar outras frases e de uma forma mais rápida. Ao invés de selecionar frase por frase, mudar a cor e selecionar o negrito uma por uma, eu posso simplesmente selecionar essa frase inteira ou apenas uma palavra. Olha só. E vou dar 2 cliques nesse ícone. E agora eu estou carregando
uma espécie de latinha de tinta, né? E vou em cima do que eu quero selecionar, por exemplo. Ó, vou até essa vírgula. Selecionei. Aqui. Vou dar mais algumas formatações diferentes e vou novamente usar essa ferramenta aqui. Bom, agora eu vou utilizar a cor de destaque de caracteres. Venho aqui, seleciono esta palavra. Aqui, ela foi destacada com algo semelhante ao marca-texto. Posso marcar com outras cores também. Ah, interessante, vou marcar outras palavras também com essa cor. Então, eu venho, seleciono, 2 cliques e vou aplicando onde eu quero destacar. Vou colocar esse negrito, alterar a fonte e mudar a cor também. Colocar um roxo. Novamente, seleciono e dou 2 cliques no pincelzinho. E eles também vão ficar com a formatação idêntica àquela que eu fiz. Agora vou me desfazer desta formatação para dar continuidade às outras demonstrações. Estou com o meu texto selecionado aqui e agora vou na verificação ortográfica. Eu aperto em cima e ele vai mostrar se houver alguma palavra escrita de forma errada. Ele vai acusar aqui. Aqui acusou essa palavra, Loren. Está dizendo que não consta no dicionário. Mas vamos considerar que o texto está escrito em outro idioma, né? Então, no caso aqui, não está apresentando erro. Aqui ofereceu as sugestões, a quais vocês podem escolher. Vamos apenas supor que esteja errado e selecionar alguma delas. Essa, e aperta em corrigir ou corrigir tudo. Vou selecionar corrigir tudo e fechar. E a palavra foi substituída. Agora, na função alternar marcas de formatação, ela vai te auxiliar a produzir o seu texto de uma forma mais organizada. Ele vai colocar um pontinho no lugar do espaço entre cada palavra, para, no caso, você sem querer soltar 2 espaços entre 2 palavras, ele vai demonstrar. E assim você pode excluir, né? Pois assim está incorreto. E aqui também tá um P ao contrário, para demonstrar parágrafo, né? E se eu solto um espaço, ele vai demonstrar também aqui. Se de repente eu queria soltar apenas uma linha de diferença, ao invés de 2, com os pezinhos invertidos, ele vai demonstrar que você soltou um a mais sem querer. Então, é só vir aqui e excluir. Muito interessante para manter a organização. Agora eu vou fazer uma breve explicação sobre como adicionar um cabeçalho ao seu documento. Para isso, pode-se clicar em um desses quadradinhos aqui em cima. Cliquei e apareceu isso aqui. Aperto em cima do sinal de mais e logo aparece o espaço para eu preencher com o que eu quiser no meu cabeçalho. Vou optar por colocar algo já pronto e para isso eu vou aqui em inserir campo, número de páginas, total de páginas, data e horas atuais, o título, o autor e o assunto sou eu que tenho que escrever. No mais, esses campos aqui já trazem opções prontas. Vou colocar a hora atual e aqui está o nosso cabeçalho. Para inserir o rodapé, não é diferente. A ideia é a mesma. Eu desço até aqui embaixo, seleciono um quadradinho
e aqui já apareceu o outro espaço para preencher. E novamente, vou aqui inserir campo e vou colocar o número de página, que vai ser o número 1. A nota de rodapé foi feita para explicação ou tradução de algum termo que o leitor, né, do seu documento, do seu texto, talvez ele não possa entender. Então, se você quiser fazer uma explicação, pode colocar a nota de rodapé. Ou também para identificar as formações do autor, os lugares que ele estudou, ou algo do tipo assim. Então, eu seleciono, vou aqui inserir nota de rodapé, vou aqui embaixo. Vou colar a tradução não, sobre o que é o Loren Ipson, né? Aqui. Apareceu. Agora, se eu quiser fazer isso com outro termo, outra frase ou parágrafo, tanto faz, eu seleciono. Tem que selecionar tudo o que eu quero que apareça na minha nota de rodapé. Seleciono aqui. Agora vai aparecer o número 2. E eu escrevo alguma coisa sobre isso também. No caso aqui, vou só escrever exemplo. Olha como ficou. Nosso rodapé, nota de rodapé e cabeçalho. Vamos considerar que o documento está pronto e será salvo em PDF. Você pode simplesmente clicar neste ícone ou pode vir aqui em Arquivo, Exportar ou Exportar como, selecionar PDF ou até mesmo optar pelo formato EPUB, que é usado para livros digitais. Porém, se você escolher essa opção aqui, ele fará uma exportação direta. Outra pergunta comum diz respeito à extensão, o tipo de formato em que salvamos. Aqui estamos usando o formato ODF, um formato aberto. A vantagem desse formato é que você consegue abri-lo em diversos softwares que o suportam e também não terá problemas no futuro, daqui a uma década ou mais, quando um software, por exemplo, alterar a sua extensão, assim como aconteceu com o Word, que antes usava a extensão doc e depois adotou a extensão docx, e foi aí em que muitas pessoas tiveram problemas para abrir documentos que estavam em doc, né? No mais é isso. Vou salvar aqui no formato ODF mesmo. Vou colocar um título, pode ser tutorial. Salvar em documentos. Pronto. Nosso texto foi salvo com sucesso. Pessoal, quero agradecer a todos vocês por dedicarem seu tempo a este tutorial. Espero que tenham encontrado as informações úteis e inspiradoras. Lembre-se de que o aprendizado é uma jornada contínua e a curiosidade é a chama que a mantém viva. Continuem explorando, criando e compartilhando conhecimento. Até a próxima e que cada passo os leve mais perto de seus objetivos. Agora nós vamos trabalhar com listas numeradas e marcadores. Vamos supor que aqui eu quero ressaltar esses tópicos. Nós temos algumas formas de fazer isso. Selecionando a parte em específico, a gente vai ter aqui em cima, alternar lista não ordenada, que nós temos o atalho Shift F12, alternar lista numerada, que seria só a tecla F12, e a gente tem aqui também selecionar o formato dos tópicos. Só de apertar aqui em cima, nós já podemos obter alguns resultados. Nós podemos adicionar aqui esses básicos, e apertando uma setinha do lado de cada um, nós também conseguimos dar uma olhada nos estilos deles. E ainda nós temos a opção de personalização. Seria a mesma coisa com esse daqui,
a gente pode colocar A, B e C, dá para fazer bastante coisa. Mas a gente também pode fazer de outro jeito, como eu havia falado para vocês. Então a gente pode fazer a mesma coisa de selecionar. A gente pode clicar com o botão direito em cima dessa seleção, ir aqui em lista, marcadores e numeração. Nesse painel temos como acessar de duas formas diferentes. A gente vai acessar por aqui com o botão direito, ou ali em cima, daqui a pouquinho eu vou mostrar outra opção. Então, ó, não ordenada, ordenada, tópicos, figura, posição, e nós temos também como personalizar esses detalhes e mais personalização ainda nessa parte em específica. Cancelando aqui, a gente pode ir então selecionado lá em cima em formatar. Nós vamos encontrar o mesmo menu, marcadores e numeração. Vocês podem ver que ele até tinha salvado a posição em que eu parei. Aqui a gente consegue utilizar vários jeitos de fazer a mesma coisa. Agora nós vamos partir para a parte das tabelas, que não é algo difícil de criar, mas a parte em que fica um pouco mais complexo é o sentido de personalização, já que temos várias possibilidades. Então a ideia dessa partinha específica do tutorial é que vocês aprendam o conceito básico de como fazer essas coisas de inserir, remover, mesclar, colocar cor, aumentar tamanhos, e aí vocês vão personalizar de acordo com aquilo que vocês precisam trabalhar. Então, para iniciar, nós vamos olhar aqui na parte de cima e nós vamos encontrar a opção tabela. Aqui a gente tem algumas outras opções, mas nós não conseguimos mexer nelas se a gente não tiver uma tabela base. Então, nós podemos colocar por este menu e apertar em inserir tabela ou apertar o atalho Ctrl F12. Após apertar o botão, nós vamos ter esse outro menu, onde nós podemos dar um nome para nossa tabela, colocar a quantidade de colunas, linhas. Temos aqui opções, título, repetir linhas de título nas novas páginas. Aqui não vai ser o caso, a gente não vai precisar utilizar isso. E também temos essa outra opção, não dividir tabela entre páginas. Como eu falei, isso vai muito de acordo com o trabalho que você vai estar fazendo. E na parte de estilos, a gente já pode escolher alguns que vêm pré-definidos aqui embaixo. Vamos começar aqui na parte de cima. A coluna vai simbolizar a parte horizontal. Quantas a gente vai precisar? Vamos deixar aqui 4 para esse teste. A quantidade de linhas, já vamos colocar aqui 8, que vai simbolizar a parte vertical, a quantidade de linhas que a gente quer escrever. Feito isso, vamos olhar aqui embaixo então os estilos. A gente tem o padrão, acadêmico, mundo azul, mundo verde, mundo escarlate, mundo da alvorada, elegante, financeiras, coluna simples, linha simples, lista simples sombreada. A gente tem todas essas opções para já partir desse ponto. Mas claro que isso é só uma base, a gente pode personalizar. Então, para isso, a gente vai colocar aqui o estilo padrão da tabela e clicamos em inserir. Ao inserir, nós vamos notar que a tabela já vai ser criada aqui de um jeito simples e aqui embaixo nós vamos ter várias opções de personalização e adição de coisas. Caso esse menu suma, é porque nós não estamos dentro da tabela, então basta clicar em qualquer uma das linhas. Dando uma olhada rápida aqui na parte de baixo, vamos ler juntos o que cada ícone significa. Inserir linhas em cima, inserir linhas embaixo, inserir colunas antes, inserir colunas após, excluir linhas selecionadas, excluir colunas selecionadas, excluir tabela. Selecionar célula, selecionar tabela, mesclar células, dividir células, dividir tabela, otimizar tamanho, alinhar em cima, centralizar verticalmente, alinhar embaixo. E aqui a gente entra na parte de cor. Cor do plano de fundo, estilo de autoformatação, bordas, estilo da borda, cor da borda, formato numérico de porcentagem, numérico decimal, formato numérico de novo, inserir legenda, ordenar, proteger células, desproteger, soma, inserir ou editar fórmula e propriedades da tabela. Então, como eu disse, aqui vocês vão ter que analisar aquilo que vocês querem trabalhar. Então, inicialmente, vamos supor que essa primeira linha eu quero fazer um título. E aqui, o que acontece? Nós podemos clicar individualmente, ou nós podemos fazer uma seleção da linha, ou seleção da coluna. Quando a gente passa o mouse aqui, na parte esquerda, vocês podem notar que o ícone do nosso mouse muda. Ele fica com essa setinha, apontando para a linha da coluna. Quando ela estiver desse jeito, basta a gente clicar, que ela já vai fazer uma seleção inteira. Então aqui, para dar um destaque, eu vou ir na parte de cor. Eu vou colocar aqui essa cor verde. Após colocar a cor, eu não quero que
que essas linhas estejam me atrapalhando. E para isso, a gente vai usar a parte de mescla. Então, a gente colocou a cor, a linha está selecionada, a gente vem aqui embaixo e coloca mesclar células. Como nós podemos ver aqui, a gente já tem uma linha de destaque para colocar o nosso título. Isso também pode ser feito ali na parte de cima no menu da tabela. Então, a gente poderia selecionar, e aqui em cima em tabela, e aqui, mesclar células. Para ganhar tempo, aqui nessas partes de baixo, fica um pouco mais fácil da gente acessar isso em relação à produtividade. Feita essa parte, a gente pode começar a escrever. Vou colocar aqui, então, título. E aí, vamos supor que eu esteja escrevendo aqui nas nossas linhas. Colocando coisas aleatórias, porque é mais para a gente visualizar como funciona, e não necessariamente ter um conteúdo específico. Vocês podem notar que quando a gente escreve sem ter configurado nada, tudo fica aqui com o alinhamento padrão, que no caso estava na esquerda. Mas vamos supor que aqui eu quero que tudo fique centralizado, tanto no meio horizontal quanto no vertical. Poderíamos utilizar o atalho Ctrl A ou fazer de uma forma um pouquinho mais demorada, passando aqui o mouse e arrastando tudo. Se vocês tiverem só a tabela no documento de vocês, eu recomendo muito que usem o Ctrl A, mas para que essa seleção seja feita na tabela como um todo, a gente precisa clicar fora dela. Aperta o Ctrl A, que vai ser tudo selecionado de uma vez só. E aqui a gente pode ir na parte de cima e colocar alinhar ao centro. Só a partir disso já vai ficar tranquilo, mas a gente pode usar ainda essa parte aqui embaixo que fala da tabela em si e centralizar verticalmente. E no caso, para garantir que tudo fique no meio perfeitamente. Agora vamos supor que eu precise de mais 2 linhas na minha tabela. Então eu vou selecionar, o menu vai aparecer e eu quero uma linha para cima e uma linha para baixo. E nessa linha aqui eu também quero colocar um outro destaque, que agora eu vou utilizar essa cor aqui. Também vou aproveitar para a gente fazer aquela mescla. Agora nessa linha em específico eu precisasse que o espaçamento fosse maior, porque eu quero escrever uma coisa um pouco maior também. Então a gente pode ir aqui em cima na tabela e pegar a parte de tamanho. Aqui nós conseguimos mexer na altura da linha, algumas outras opções que no momento estão indisponíveis, largura da coluna e distribuir colunas uniformemente. Vamos supor que eu queira mexer só na parte da linha. Para que a gente veja uma mudança considerável aqui, eu vou colocar 2 centímetros. Então olha só, a gente mexeu individualmente nessa parte. Que aqui ela perdeu um pouco da formatação porque eu mudei a linha. Então vamos lá, a gente pode pegar aqui agora separadamente, não selecionando com o Ctrl A. Pode fazer aqui só nessa parte, voltar ao alinhamento e voltar ao centro também. Ou a gente já faz direto dessa outra maneira que também funcionaria. Colocando aqui e aqui. Agora vamos simular que essa linha selecionada fosse uma linha de resultados. E por isso eu quero dar um destaque diferente em relação à sua borda. Então aqui embaixo nós já poderíamos acessar a borda, que mostra se a gente quer sem borda, só na esquerda, só na direita, superior e inferior. Isso aqui tem que explorar de acordo com o que vocês precisam. Nós podemos ir também no estilo da borda, que tem várias outras opções. E aqui, assim como naquela parte de listas numeradas, se a gente apertar na setinha, outras opções são exibidas. Então, vamos supor aqui que eu queira colocar essa tracejada. E assim a gente já cria um outro destaque. O funcionamento geral da tabela seria mais ou menos dessa forma. Não é difícil de mexer, mas vai variar de acordo com o que você precisa, como eu vim dizendo no decorrer desse vídeo em específico. Modificar as margens do documento aqui dentro do Writer é uma tarefa super simples, então vamos fazer agora. Na parte superior, nós vamos encontrar aqui o menu Formatar, e dentro dele vamos buscar por estilo de página, que também pode ser acessado pelo atalho Alt-Shift-P. Ao acessar, nós vamos nos deparar a este menu, mas aqui o que vai nos interessar é a parte de página. E aqui nós já podemos ver logo à frente o formato do papel. Caso vocês estejam trabalhando com coisas diferentes, é só selecionar aqui. Ou se não tiver, se for algo mais específico, nós podemos digitar manualmente. E também alterar a orientação, se vai ser vertical ou horizontal. Aqui, como o próprio nome já diz respeito às margens em específico, que para este exemplo nós vamos utilizar um em cada um. Feito isso, basta apertar em OK. E vocês vão notar que aqui o nosso texto já foi alterado para a margem que nós colocamos. Uma outra maneira de fazer isso, além do atalho ou indo até o menu, seria selecionar todo o nosso conteúdo com Ctrl A e modificar aqui em cima nessa régua. Se nós colocarmos o mouse aqui em cima, nós vamos ver os centímetros que está aqui.
Então, nós podemos, com o texto selecionado, apenas puxar para frente. Vou colocar aqui por volta de 1,5. Assim que arrastarmos, vocês podem notar que o texto já foi modificado de acordo com aquilo que nós precisamos. Vamos à parte de impressão. Olhando no canto superior e indo para a esquerda, vamos encontrar este ícone de impressora com atalho Ctrl P. Ao acessar, vamos notar que temos duas abas, mas a que vai nos interessar é a aba geral. Essa daqui quase não é utilizada, apenas se for um caso muito específico em que precisamos habilitar ou desabilitar essas caixinhas. No geral, de início nós vamos à impressora. No meu caso, eu tenho apenas uma, mas caso você tenha ou queira fazer algum outro tipo específico, acesse este menu. Aqui no status, nós temos as propriedades, que também só vai ser utilizado em alguns casos específicos que você queira configurar um pouco mais o estilo de como vai ser a impressão. Na parte de intervalos e cópias, nós temos todas as páginas que vem marcado por padrão, seleção, páginas, quantidade de cópias e aqui nessa setinha ainda temos mais opções escondidas dentro dela. Agrupamentos e lados do papel. Incluir lados do papel, ordem, vai variar muito de acordo com o documento que você está mexendo. Todas as páginas, o próprio nome já diz. Se nós mexermos por páginas, nós vamos conseguir aqui escolher exatamente aquelas que nós queremos imprimir. Vamos supor que a gente queira pegar a capa desse documento e mais algumas páginas que estão à frente. Então aqui nós deixaríamos colocaríamos vírgula para isolar a separadamente e colocaríamos da página 5 à página 10. Quando nós utilizamos o hífen, significa que nós queremos a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. E aqui nós poderíamos agregar mais algum valor. Então, depois que passar da 10, eu quero pegar lá a página 25. Aqui o programa já conseguiria identificar que eu quero apenas a 1, a 5, a 10 e depois a 25. A quantidade de cópias também diz respeito ao que o próprio nome já diz. Agrupamento e lados do papel. Incluir, como a gente estava dando uma olhada antes, nós temos aqui páginas pares e ímpares. Caso eu queira imprimir frente e verso, é aqui que você vai alterar. Lados do papel, imprimir um lado só da folha. Olha só, aqui tem simplex, duplex, lado maior, duplex, lado menor. Na parte de ordem, nós temos como colocar aqui também, imprimir em ordem inversa. Layout de página, tamanho do papel. Aqui é muito importante que você se atente à maneira com que você fez o seu documento. É possível sim fazer alterações aqui para outros formatos, mas pode ser que ele fique um pouco esquisito, porque a base não foi feita nesse tamanho que nós precisamos imprimir. Então se atentem a este detalhe. E a orientação seria modo retrato, automático ou paisagem. Após mexer na orientação, ainda temos essa opção de páginas por folha. Basta apertar em cima e aqui outras opções serão reveladas. Nós podemos adicionar até 16 páginas por folha ou colocar na opção personalizada e modificar ainda mais. Temos a ordem da esquerda para a direita e depois para baixo. Desenhar uma borda em volta de cada página também para ressaltar onde ela começa e onde ela termina. E temos como colocar brochura. Após fazer todas essas configurações, basta apertar em imprimir que todo o processo será feito.